Pula fogueira, iaiá. Pula fogueira, ioiô. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou, meu amor. Olá, chiquitos, como estão? Sim, oi pessoal, como vocês estão? Eu desejo que todos estejam muito bem, sim? Eu espero que todos estejam muito bem, ainda mais nesses momentos tão difíceis de pandemia, mas tudo isso vai passar, né? Tudo passa, até a uva passa do Natal, que ninguém gosta no arroz, mas tem gente que gosta, enfim. Bom, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Emília, aqui do canal Espanholar, sou professora de português e espanhol. Eu já estou falando um pouquinho mais em português, porque eu gostaria que vocês conhecessem um pouquinho sobre uma tradição muito importante para nós, comemorada assim no mês de junho. É uma tradição muito cultural, que faz parte da cultura brasileira, principalmente da cultura nordestina, mas está presente em boa parte do nosso país. Aqui no Rio de Janeiro, a gente costuma brincar que a gente comemora o dia de São João, né, também conhecido como a festa junina, em 3 meses, no mês de junho, no mês de julho e no mês de agosto. Então aqui no Rio a gente vive comemorando, acho que a gente é assim o estado, a cidade, o município do Rio de Janeiro é o lugar do Brasil que mais se comemora as festas, até mesmo quando o mês da festa já terminou. Mas enfim, a gente vive em festa. Então, pessoal, eu estou falando mais em português hoje para falar um pouquinho sobre essa cultura. Como eu disse anteriormente, né? O mês de junho ele é marcado por muitas festividades aqui no Brasil. Uma delas vai ser amanhã, no dia 13, né? Dia 13, domingo, e 13 de junho, temos a festa de um santo católico, né? Que se chama Santo Antônio, o santo casamenteiro. Depois, no dia 24, a gente tem a famosa festa de São João, tá? Que é a famosa festa junina, com muita dança, muita música sertaneja, tem a fogueira de São João, né? E também tem comidas típicas como milho na espiga, bolo de fubá, bolo de milho, temos curau de milho também, temos canjica, salsichão na brasa, pé de moleque. Uma curiosidade, será que esses doces também têm em espanhol? Nunca parei para pensar nisso. Mas e se tem? Eu sei que tem gente aqui no meu canal, eu não sei quantos, mas pelo menos 2 inscritos que falam muito comigo aqui no canal, que eles são, né, falantes nativos da língua espanhola. Coloquem aqui nos comentários de vocês, hein? Tô falando com vocês. De onde vocês são? E também coloquem aqui para mim se existe essas comidas na cidade de vocês. Bolo, né? Um pastel. Eu não sei pronunciar em espanhol a palavra fubá, né? Mas tem bolo de milho, né? Bolo. Aí eu não seria falar se em espanhol seria pastel de maíz. Não sei. Será que é assim que se pronuncia? Coloquem aqui embaixo quais são as comidas típicas ou os doces típicos da região que vocês moram, porque aí assim todo mundo aprende um pouquinho. Bom, e mais um santo que a gente comemora nesse mês de junho também é o famoso São Pedro, que aqui no Brasil ele é conhecido pelo santo, né? Quando a pessoa quer comprar uma casa, então reza para esse santo que ele, né, traz essa possibilidade de um lar, por isso que ele carrega essa chave na mão. Então, pessoal, hoje também nós vamos falar sobre um assunto muito interessante que eu deixei no vídeo anterior, né, um pedido para aqueles que quisessem, né, saber um pouquinho mais sobre os verbos tener e haver em espanhol e também em português, né, ter e haver em português também. Deixassem aqui nos comentários se queriam ou não esse vídeo. E uma das inscritas, que foi a Marília, deixou aqui embaixo esse pedido. Então hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre el verbo tener y haber en español. Y después, en otro vídeo, vamos a estudiar los verbos en portugués ter y haver, que son un poquito diferentes de la forma de utilización de estos verbos en portugués. Son bien diferentes de la forma como utilizamos en español. Tranquilos. Entonces, ¿listos? Vamos a practicar. Bueno, chiquitos, entonces ahora sí vamos a empezar nuestros estudios de hoy.
Antes de mirarnos la utilización de los verbos tener y haber en español, sí, sus reglas de utilización, antes vamos a mirar cómo hacemos eso en portugués. Pero esta utilización de los verbos ter y haber en portugués, yo voy a explicar de una forma bien corta, sí, bien rápida, porque voy a hacer un otro vídeo hablando un poquito más y con más contenidos sobre este tema, sobre estos verbos en portugués, tranquilo. Solo voy a explicar un poquito para que todos nosotros sí que estamos mirando este vídeo, ustedes también sí puedan comprender un poquito mejor la explicación en español de la utilización de estos verbos tener y haber. Tranquilos. Bueno, en portugués brasileño, sí, principalmente en Brasil, tenemos la costumbre de utilizar el verbo ter con el mismo sentido del verbo haber. Eso en español no ocurre, ¿sí? No es posible en español, cuando hacemos eso que hacemos en portugués, utilizar el verbo ter con el mismo sentido del verbo haber, perdón. En español, cuando hacemos eso, nos equivocamos, ¿sí? Es un error, ¿sí? Entonces, mucho cuidado, perfecto. Mira em português. Agora vou falar em português, tranquilos? Bom, pessoal, então vamos lá. Uma coisa que a gente tem que entender, eu vou expor isso aqui de uma maneira melhor, tá? Eu vou trazer mais conteúdos para vocês na próxima aula. Vou trazer um vídeo só explicando como esses dois verbos funcionam em português. Porque em português, como eu disse aqui anteriormente em espanhol, né? Em português, nós utilizamos esses dois verbos de uma maneira diferente da língua espanhola. Em português, muitas vezes, nós utilizamos tanto o verbo ter quanto o verbo haver com o mesmo sentido. Então, muitas vezes, por exemplo, há pessoas esperando por você no portão. Tem pessoas esperando por você no portão. Isso nunca aconteceria em espanhol. Eu não poderia utilizar o verbo, no caso em espanhol, tener, com o mesmo sentido do verbo haber. Eu não poderia fazer isso nunca em espanhol, tá? Porque em espanhol as regras são muito claras quanto à utilização desses verbos. Esses verbos devem ser utilizados em determinadas situações. Então em português essas regras não são claras, é por isso que a gente mistura tudo? Não, não é por isso. O que acontece em português também é um vício linguístico, tecnicamente assim, né? Falando, vamos utilizar como um vício linguístico, mas não significa que está errado, tá bom? Em português, acaba se tornando um vício linguístico nós ouvirmos as pessoas em geral, tá? Em geral, é uma linguagem formal ou informal? De uma forma geral, as pessoas utilizarem mais o verbo ter, até mesmo com o sentido de existir, onde, na verdade, deveríamos utilizar o verbo haver. Só que o que acontece? Em português não é errado eu acabar utilizando esse verbo ter com a ideia de existir, tá bom? Mas o que acontece é que quando nós estamos, por exemplo, numa entrevista de emprego, numa palestra, falando numa apresentação pessoal ou de TCC na faculdade, por exemplo, nós precisarmos utilizar uma linguagem mais formal, utilizando de fato o verbo haver com aquele sentido de existência, tá? E não o verbo ter, tá bom? Então, assim, numa linguagem mais formal, não é legal a gente ficar colocando o verbo ter no lugar do verbo haver, tá bom? Agora, numa linguagem mais informal, a gente pode utilizar um ou outro. Ah, é sempre? Claro que não. Se indica posse, é óbvio que eu vou ter que usar o verbo ter, né? Maria tem 2 casas. Maria há 2 casas. Não dá para eu utilizar o verbo haver nessa situação, tá bom? Então, assim, tem situações em português onde apenas eu posso utilizar o verbo ter, como, por exemplo, no sentido de posse. Isso também acontece em espanhol. O verbo ter também é utilizado com sentido de posse. Então, quando eu digo eu tenho 2 casas,
eu tenho duas casas. Hay dos casas. Não, o sentido seria outro, o sentido não seria de posse, tá? Por exemplo, se eu perguntasse assim em espanhol, quantas casas hay en esta calle? Hay 5 casas en esta calle, sim? Então, vamos entender essa frase que eu acabei de falar. Eu estou utilizando o verbo haber em espanhol para perguntar se há. Veja bem se eu falasse isso em português. Quantas casas há nessa rua? Há nessa rua umas 5 casas. Tudo bem. Só que em português não é comum a gente usar essa expressão. Quantas casas há nessa rua? Em português a gente tem muito costume de falar assim, quantas casas tem nessa rua? É o chamado vício linguístico. A gente usa tanto o verbo ter que a gente acaba deixando de usar o verbo haver. Não está errado em português, mas em espanhol se eu dissesse quantas casas tienen en esta calle? Estaria totalmente equivocado, porque eu não devo usar o verbo tener, né, em espanhol, com esse sentido de existir, tá? Por exemplo, em espanhol também. ¿Hay una farmácia cerca de aqui? Se hay una farmácia cerca de aqui, eu não posso utilizar em espanhol tiene una farmácia cerca de aqui. Então, quando nós em português, nós falantes do português brasileiro, estamos estudando esses dois verbos em espanhol, haver e tener, a gente fica meio confuso, tá? Porque em português nós temos o vício constante de usar o verbo ter com esse sentido de existir, suprindo a utilização do verbo haver, tá? Então, assim, a gente tem que até tentar em português nos policiar, tá? Tentar utilizar mais o verbo haver. Então tá errado? Em português não tá errado, gente. Mas é que essa mania que a gente cria em português de utilizar sempre o verbo ter, quando a gente, por exemplo, aprende a língua espanhola e chega e se depara com esse choque, a gente fica meio, ih, caramba. Para mim tá muito difícil isso. E não deveria ser tão difícil para nós, é porque nós em português temos esse vício de ficar sempre usando o verbo ter. Então entenda, em português a gente tem o costume de utilizar esse verbo ter com o mesmo sentido do verbo haver, nessa ideia de existir, tá? Então a gente poderia dizer, há uma farmácia nessa rua, tem uma farmácia nessa rua. Quando eu quero indicar posse em português, eu não posso usar o verbo haver, eu só posso usar o verbo ter. Tenho 2 casas. Agora em espanhol, quando eu utilizo verbo haber, hay una farmacia en esta calle. ¿Sí? Tengo 2 casas. ¿Sí? Ella tiene un hermano muy guapo. ¿Sí? Tranquilos? Então, assim, vejam que em espanhol eu dei 3 exemplos, tá? O verbo haber está sendo utilizado para indicar se tem ou se há alguma coisa naquela rua. Ou, por exemplo, ele também poderia dizer assim, quantos livros há em tu mochila? Quantos livros há em tu mochila? Há 3 livros. Em português a gente já diria, quantos livros tem na sua mochila? Mas eu também poderia dizer, quantos livros há na sua mochila? Mas ninguém usa. Então todo mundo usa o verbo ter. Ok, pessoal? Eu vou trazer um pouquinho mais sobre esse conteúdo em um outro vídeo falando sobre essas regrinhas desses verbos em português, tá bom? Ahora vamos seguir en español. Bueno, chiquitos, entonces y ahora vamos a mirar el verbo haber, sí, en español y su utilización. Entonces, en español, el verbo haber es utilizado para expresar existencia, así que puede ser sustituido por existe o existen, ¿sí? Además, también puede ser utilizado para expresar obligación o necesidad de forma general. Así, debe ser utilizado seguido de que, hay que. Entonces, chiquitos, para que podamos utilizar el verbo haber en español, ¿sí? Para expresar obligación o necesidad,
debemos utilizar esta formación. Hay que. ¿Tranquilos? Bueno, por ser impersonal, el verbo haber es impersonal. No necesita de sujeto, recuerden. Vamos a recordar un poquito qué son los sujetos. Sujetos son los pronombres personales, las personas. Yo, tú, usted, vos. Sí, yo, tú, vos, usted, tranquilos. Él, ella, estos son los pronombres y estos son los pronombres personales. Entonces, este verbo haber es un verbo impersonal, no necesita de estas personas, de estos sujetos. Bueno, por lo tanto, así no es conjugado, este verbo no es conjugado. Su forma cambia, sí, solamente en relación al tiempo. Entonces, el cambio del verbo haber no es hecha por la conjugación de este verbo, sino vamos a conjugarlo. Pero la forma sí que él puede cambiar es en el tiempo, como presente, pasado y futuro. Mira con mucha atención la utilización de este verbo en la práctica. Bueno, presente. Hay playas bonitas en Japón. Em português, há praias bonitas no Japão. Mas, em português, nós também poderíamos dizer a mesma frase utilizando o verbo ter. Tem praias bonitas no Japão. Muito cuidado, atenção, sí, cuidado com isso, porque em espanhol não podemos utilizar o verbo tener. Não podemos dizer, tienen playas bonitas em Japão. Não, não, não. Hay playas bonitas en Japón. Solamente en español utilizamos el verbo haber. Tranquilos, en portugués podemos utilizar los dos verbos, tanto haber como ter en portugués. Tranquilos. Mira, pasado, ¿sí? Hoy ha habido una feria en el barrio de San Pedro. Mira, en portugués. Hoje havia uma feira no bairro de São Pedro. Também poderíamos utilizar em português apenas o verbo ter. Hoje tinha uma feira no bairro de São Pedro. Hoje tinha, hoje havia, hoje tinha, tá? Então, em português podemos utilizar tanto o verbo haver e ter, pero en español no. Solamente podemos utilizar el verbo haber. Mira que en este pasado en español llamamos de pasado compuesto. Entonces es como un pasado que todavía no ha terminado, ¿sí? Cuando decimos hoy, en el día de hoy, ha habido una feria. Es un pasado que todavía no ha terminado, ¿sí? Entonces, hoy sí había una feria, é um passado composto. Então, assim, pessoal, não temos esse passado composto da maneira como existe em espanhol na língua portuguesa. Eu já deixei essa informação aqui para vocês no vídeo anterior. Quem não viu, dá uma olhadinha lá, porque ele é muito importante, muito interessante. Esse passado composto em espanhol, a gente tem uma transformação, né? O verbo, eu vou falar um pouquinho mais, mas só que isso aí não vai ser agora, sobre esses verbos compostos. Eles são um pouquinho complicados para nós, mas nada é impossível de ser, né, aprendido, tirado nossas dúvidas, tudo vai caminhando aos poucos, tá? Então, assim, esse verbo composto seria como um passado, não é um passado distante, que já se encerrou. É um passado que ainda está acontecendo, porque é o mesmo que eu dissesse hoje. Em português a gente diria assim, né? Hoje pela manhã teve uma feira lá no bairro de São Pedro. Nós falaríamos muito dessa maneira, talvez, né? Tem pessoas que poderiam falar de outra forma, mas nós utilizaríamos essas expressões numa comunicação mais natural, né? Eu tô ali falando, hoje pela manhã teve uma feira lá em São Pedro. Tinha, né? Hoje tinha uma feira, hoje teve uma feira, tá? Então, assim, nós poderíamos utilizar esses verbos, tá? Tanto haver quanto ter em português,
para indicar que é um passado que já aconteceu, mas ainda está naquele dia. Então, assim, não é um passado distante que já está acabado, é algo que ainda está ali, né? Foi pela manhã, mas eu ainda estou no dia em que aquilo aconteceu. Já é passado porque o dia, a manhã desse dia já acabou, mas o dia em si ainda não terminou. Tranquilo? E percebam bem, mira com muita atenção, se em espanhol o verbo haber se queda como? Ele vai concordar com o tempo. Hoy ha habido. ¿Sí? Cuando utilizamos el verbo haber en presente, hay playas. Mira cómo cambió a y hay. Tranquilo. El cambio del tiempo. Pasado. El lunes pasado hubo una presentación de músicos en el barrio Lapa. Em português, segunda-feira passada houve uma apresentação de músicos no bairro da Lapa. O que acontece? Mira, chiquitos, este pasado en español llamamos de pasado consumado. ¿Sí? Es como es el pretérito perfeito simple, tranquilo? É o pretérito perfeito simples. É um passado consumado. A gente, quando fala passado consumado, é um passado que já acabou. É um passado, por exemplo, ontem. Ontem é passado consumado. Ayer fue el cumpleaños de mi abuela. Ayer fue. Então, é um passado que já acabou, né? Então, é algo que já se consumou no passado. Então, esse passado aqui, veja como o verbo haber. Se o verbo haber está hay un cambio de tiempo, ¿no? Con este verbo haber. Hubo, tranquilo, hubo. Es una cosa muy interesante. Entonces, atención cómo cambia el tiempo de este verbo. Otra información, futuro. En la próxima semana habrá muchos turistas en el barrio, ¿sí? Entonces, chiquitos, mira con mucha atención si habrá. Tranquilo? Então, percebam que, gente, em português seria na próxima semana haverá muitos turistas no bairro. Nós também poderíamos dizer na próxima semana terá muitos turistas no bairro. Ali em cima, onde eu falei, né, na segunda-feira passada, houve, ou na segunda-feira passada, teve uma apresentação de músicos no bairro da Lapa, ok? Então, muito cuidado, tá? Com essa utilização do verbo haber, atención, quando vamos utilizar este verbo haber em espanhol, tranquilos? Dudas, pongan en los comentarios, vamos a seguir. Bueno, chiquitos, hay que, ¿sí? Vamos a utilizar esta formación con el verbo haber cuando necesitamos expresar, sí, una obligación o una necesidad. Entonces, mira, hay que ser paciente com as pessoas. Tem que ser paciente com as pessoas. Hay que estudar para os exámenes. Tem que estudar para os exames. Hay que aproveitar as oportunidades. Tem que aproveitar as oportunidades. Então, gente, eu vou falar em português para que isso fique um pouquinho mais claro para todos nós, ok? A gente tem que sempre lembrar que nesse momento aqui, uma coisa muito importante é que o verbo haber, em espanhol, é um verbo impessoal. Ele é um verbo que não será conjugado. Ele é um verbo que não necessita de um sujeito, de um pronome pessoal, né? Eu, tu, vos, usted, ele não necessita disso, porque ele não necessita de um sujeito. Então, a gente tem que entender como é que isso aqui está sendo transmitido. Vocês vão entender um pouquinho melhor o que eu estou tentando dizer aqui nesse momento, quando a gente for ver aqui, né, for ver mais para frente o verbo tener. Vocês vão conseguir entender um pouco isso aqui. Essa formação aqui, hay que, ela não deixa muito claro para nós quando a gente diz assim, hay que ser paciente com as pessoas. Hay quien. ¿Quién? ¿Quién es la persona? Tá? Então, aqui a gente tem que entender essa questão que está sendo colocada para nós, de que nós não sabemos exatamente a quem se refere. Eu estou falando com alguém, hay que ser paciente com as pessoas. Só que não é alguém
específico, porque eu não sei se é você, eu não sei se é ela, sabe? Tratamento formal, informal, aqui não está sendo determinado isso. É a mesma coisa quando eu digo em português. Tem que ser paciente com as pessoas. Tem que ser quem? Você, ele tem que ser, você tem que ser, sabe? Óbvio que não poderia ser nós, porque se fosse nós temos, né? Aí o verbo já mudaria em português, ok? Então percebam que aqui essas colocações não deixam claro quem é o sujeito com quem eu estou falando, ok? Aí a gente vai usar I que, quando a gente não está determinando com quem a gente está falando. Mais para frente vocês vão entender isso quando a gente falar sobre o verbo tener. Aí, quando a gente chegar nessa partezinha do verbo tener, vocês vão entender que parece muito com a língua portuguesa. Isso vai fazer um pouco mais de sentido na cabecinha de vocês, ok? Então aqui, olha, a gente tem que entender. Para a gente replicar essas frases em português, nós só podemos replicá-las utilizando o verbo tener, perdão, o verbo ter na língua portuguesa. Então aqui nesse caso, por exemplo, eu só poderia dizer tem que ser paciente com as pessoas, ok? Não poderia usar o verbo haver nesse sentido ali na língua portuguesa. Tranquilo? Então, vamos seguir. Dúvidas, coloquem nos comentários. Bueno, chiquitos, entonces ahora vamos a mirar el verbo tener. En español, el verbo tener es utilizado para expresar posesión. Sí, así que puede ser sustituido por la palabra posee. La diferencia del verbo tener para el verbo haber es que el verbo tener necesita de un sujeto, ¿sí? Eso, el verbo tener necesita de sujeto, de los pronombres personales. Si yo, tú, usted, él, ella necesita de un sujeto. Por lo tanto, es conjugado. Entonces, el verbo tener va a ser conjugado, tranquilos. Yo tengo, tú tienes, ella tiene. Yo puse sí el verbo tener, que es un verbo que está conjugado en presente de indicativo, es un verbo irregular en español, sufre irregularidades, irregularidad, perdón. Yo puse aquí sí para que ustedes puedan mirar un poquito más este verbo conjugado. Bueno, además, así como el verbo haber, así como el verbo haber. Mira, puede ser utilizado para expresar obligación o necesidad. El verbo tener también puede expresar obligación o necesidad. ¿Cómo? Con esta utilización tiene que, ¿sí? Pero cuando nos referimos a algo o a alguien en específico. Mira com muita atenção esta utilização. Perfeito? Bueno, então vamos lá, pessoal. Vamos tirar uma dúvida aqui, né? Agora, a gente já sabe utilizar o verbo haber em espanhol. Tranquilo? Já sabemos utilizar o verbo haber em espanhol. Agora a gente aprendeu aqui, né, a regra básica do verbo tener. Então a gente tem que entender que o verbo tener, ele indica o quê? Posse. Tá bom? Então, ele pode ser substituído pela palavra possuir, sim? Que seria possui, por exemplo, tá? A diferença entre o verbo tener e o verbo haber é que o verbo tener, ele necessita de sujeito, então ele vai precisar daquelas pessoas, daqueles pronomes pessoais. Eu, tu, você, eu, você, ele, nós, vai precisar desses sujeitos, dessas pessoas, ok? Portanto, ele vai ser conjugado. Então, o verbo tener, ele é conjugado porque ele precisa de um sujeito. O verbo haver, ele não é conjugado porque ele é um verbo impessoal, ele não necessita de sujeito, tá bom? Então, o verbo tener precisa de sujeito, ele é conjugado e ele também pode expressar obrigação ou necessidade. De que forma? Através dessa formação ali, tiene que, tá? Mas cuidado, nós utilizamos essa formação quando nos referimos a algo ou alguém em específico. Quando a gente fala em específico, é algo que está ali, né, descrito, está sendo determinado ali alguém, específico ou alguma coisa, ok? Vamos seguir. Bueno, chiquitos, miren los ejemplos, ¿sí?
Indica a possessão. Mis padres tienen una casa en la playa. Meus pais têm uma casa na praia. Tienes muchos paraguas. Você tem muitos guarda-chuvas. Tengo dos perros. Eu tenho 2 cachorros. Então, en este quadro, indicamos si con la utilización del verbo tener, posesión de algún objeto o de un animal o de una persona, ¿sí? Posesión de algo. Entonces, tanto en español como en portugués, utilizamos el verbo tener, recordando que es necesario que el verbo tener sea conjugado, porque este verbo tener, sí, va a ser conjugado refiriéndose a la persona, a el sujeto. Entonces, vamos a conjugar el verbo tener. Tranquilo? Então, pessoal, tanto em português quanto em espanhol, o verbo ter ou em espanhol o verbo tener, eles são verbos que serão conjugados, por essa razão, eles vão concordar com o sujeito na frase, tá bom? Então, nesse caso, quando eu digo mis padres tienen, ellos tienen, sim? Então, o verbo ali está conjugado, concordando com as pessoas. Tienes muchos paraguas. Acá, el verbo tienes, ele não necessariamente ele pode estar acompanhado, tá bom? Do tu tienes muchos paraguas. Por quê? Porque o verbo, nessa conjugação, ele já vai indicar que é um tratamento informal. A gente sempre tem que tomar muito cuidado com esses verbos que se repetem, como, por exemplo, tienen, ¿sí? Tiene. Esses 2 verbos que se repetem, porque são conjugados em 3 pessoas diferentes que estão na mesma localidade, no caso, usted, él, ella, tiene. Ustedes, ellos e ellas tienen, tá? É isso que eu quero dizer. Existem 3 pessoas que vão receber a mesma conjugação verbal. Então, assim, não é muito interessante a gente usar esses verbos sozinhos, sem indicar um sujeito, porque senão não se tornará determinado. A gente não vai saber com que pessoa a gente está falando. Por exemplo, se eu utilizasse ali, tienen una casa en la playa. ¿Quién? Ellos, ellas, ustedes, ¿sí? No conseguimos, ¿sí? No es posible identificar las personas cuando no utilizamos estos sujetos determinados. Entonces necesitamos identificar estas personas cuando utilizamos estos verbos tienen e tiene. Tranquilo? Então é isso, pessoal. Essa parte é muito interessante, muito importante, tá? E ali embaixo também, né? Tengo, yo tengo. Tranquilo? Ahora mira con mucha atención. Indica necesidad u obligación específica. Esto es muy común, ocurre mucho en portugués también. Entonces, cuidado, ¿sí? Cuidado para que tú no te equivoques, ¿sí? Cuando vas a utilizar esta formación. Para que podamos ¿sí? utilizar esta formación de necesidad u obligación específica, vamos a utilizar la formación tener que. Entonces, mira, tengo que ir al médico, tenho que ir ao médico. Mañana tenho que praticar gimnasia, amanhã tenho que praticar ginástica. Tenés que estudar mais este conteúdo. Vocês têm que estudar mais este conteúdo. Então, gente, eu vou falar em português para ficar um pouquinho mais fácil, tá bom? Nesse caso aqui, quando a gente usa o verbo, né, aquela formação do verbo tener que, a gente usa essa formação para indicar o que, gente? Necessidade ou obrigação. Só que quando a gente fala sobre essa necessidade ou obrigação com essa formação tener que, utilizando o verbo tener, a gente sempre tem que lembrar que tem que ser algo específico, para a gente não confundir com aquela utilização do verbo haber, hay que, tá? Então, para a gente não confundir com aquela utilização, lembrando que a utilização do hay que não tem uma pessoa específica determinada, quando eu digo hay que ser paciente com as pessoas, lembrem disso. Eu não estou determinando se eu estou falando com você, com ela, com ele, tá? Eu não estou determinando.
tá bom? Nesse caso aqui eu estou determinando, então para que eu tenha algo específico, determinado, eu tenho que usar o verbo tener. Cuidado com isso. Se não ficou claro, coloquem nos comentários que eu explicarei com o maior prazer, ok? Então entendam, quando eu digo tengo que ir al médico, é algo específico. Eu estou usando o verbo tener porque eu estou especificando que eu tenho que ir ao médico, ok? Mañana tengo que praticar gimnasia. Eu também estou especificando que vou praticar ginástica. Tenés que estudar mais este conteúdo. Eu também estou especificando que eu tenho que estudar aquele conteúdo, ok? Então, muito cuidado, gente, com essas utilizações. Tranquilo? Tudo bem, então, pessoal. Foi isso, nossa aula está chegando ao fim. Falta só mais um pedacinho, não vai embora ainda não, que tem uma pergunta que eu gostaria que você me respondesse, tá bom? Dúvida, coloquem nos comentários. Bueno, chiquitos, nuestra clase está terminando, sí, pero antes, por favor, sí, mira esta pregunta que voy a hacer ahora, ¿sí? ¿Cuál es la forma correcta? ¿Hay flores en el jardín o tiene flores en el jardín? Bueno, si tú puedes, sí, respondes en los comentarios cuál es la forma correcta de utilización de los verbos haber y tener en español, tranquilos. Bueno, chiquitos, es eso. Sí, muchas gracias. Que todos tengan un buen fin de semana, una buena semana. Días con muchas alegrías, salud, mucha paz, ¿sí? Y es eso, ¿sí? Muchos besos, muchas gracias. Hasta luego. Chao.